Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 26. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 11. Está escrito o seguinte: Então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres, então ele dizia: Não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Eu quero meditar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema: um grande homem, um pequeno pai. Um grande homem, um pequeno pai. Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, afirma que o maior problema, a maior crise que assola a humanidade, não é a crise econômica, não é a crise energética, não é a crise moral, nem a crise política, nem a crise internacional. A maior crise que assola a humanidade hoje é a crise da família.
há claros sinais de desintegração da família nos nossos dias. Em alguns países, o índice de divórcio, por exemplo, já ultrapassa 50%. Em outras palavras, de cada 100 casamentos, 50 são desfeitos. O índice de infidelidade conjugal entre os homens passa de 70%. Entre as mulheres ultrapassa a fronteira dos 60%. Em recente pesquisa com crianças, destaca-se que 14% das crianças, 14%, são filhos de pais solteiros. Que 40% das crianças viverão em um lar separado antes de atingirem os 18 anos de idade. Nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450% nos últimos 30 anos. A indústria pornográfica alastrou-se de tal maneira que hoje estima-se que 30% dos homens, 25% das mulheres são prisioneiros desse vício devastador. Os pais estão cada vez mais ocupados, os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Na verdade, estamos assistindo à morte do diálogo dentro da família. O advento do telefone celular acelerou esse processo. E não só dentro da família, nas comunicações gerais. Você chega em qualquer restaurante hoje e você vê 4 pessoas assentadas, elas não estão mais conversando. Cada uma no seu smartphone. Às vezes até dentro de casa, as pessoas não estão mais conversando. Às vezes marido e mulher estão juntos, mas não estão conversando. A família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Ele era um grande homem, ele era um grande líder, mas Eli fracassou como pai. Diríamos nós hoje que Eli era um grande homem fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Ele era um líder que cuidava dos outros, mas fracassou em cuidar dos seus próprios filhos. Um grande homem, um pequeno pai. E eu queria então destacar alguns pontos desta meditação. Primeiro, um homem que tinha tudo para ser um grande pai. Confira comigo o capítulo 4, verso 18, desse livro de Samuel. E lá no finalzinho está escrito: e havia ele julgado a Israel 40 anos. Notem vocês que ele é um líder. E ele tem 2 funções estratégicas em seu país. Uma posição política, ele era um juiz. E uma posição religiosa, ele era um sacerdote. E ele exerce essa dupla vocação, essa bivocação, durante 40 anos. Certamente um homem muito ocupado com os negócios do seu país. E também um homem muito ocupado com as coisas espirituais da sua nação. Tinha tudo para ser um grande pai. Segundo, confira comigo o capítulo 2, versículo 11. Então Eucana se foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Perante o sacerdote Eli. Ele era um homem crente. Um homem crente. Ele era sacerdote e como tal, cabia-lhe interceder pelo povo, cabia-lhe o papel de instruir o povo, de interceder pelo povo. O seu próprio nome, Eli, significa Jeová é o meu Deus. Ele era um homem de fé, porque ele diz para Ana, lá
em Siló, vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste, e o milagre acontece na vida dela. Mas em terceiro lugar, Eli era um homem sensível espiritualmente. Você pode perceber comigo, por favor, capítulo 3, versos 8 e 9. Eu peço à igreja para ler comigo em voz alta esses dois versos. 8 e 9, capítulo 3. Vamos toda a igreja comigo. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou, e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Em outras palavras, ele era um homem que tinha discernimento da voz de Deus. Um homem sintonizado com a voz de Deus. Sabia distinguir a presença de Deus. Sabia o que significava contactar-se com Deus. Então ele era um homem estável no seu trabalho, um homem crente, um homem de fé, um homem sensível à voz de Deus. Ninguém fica 40 anos numa posição sem ter estabilidade. Esse era Eli. Tudo para ser um grande pai. Mas em segundo lugar, observemos agora os filhos de Eli. Tinham tudo para ser uma bênção. Se não, vejamos. Primeiro, eles tinham um pai crente. Quantos meninos, quantas meninas, quantos adolescentes, quantos jovens que gostariam tanto de ter um pai crente? Quantos filhos precisam buscar o seu pai numa sarjeta, bêbado? Quantos filhos veem os seus pais enrascados com práticas ilícitas, imorais, sendo alcançados pelo braço da lei e vivem cabisbaixos pela história e o histórico da vida de seus pais? Quantos filhos que olham para os pais e têm tristeza de ver os pais rendidos ao alcoolismo, ou rendidos às drogas, ou ao ateísmo, ou rendidos a toda sorte de devassidão moral? Os filhos de Eli têm um pai crente. Segundo, eles têm um pai líder e experiente, que governou a nação 40 anos, que ensinou a nação 40 anos, que intercedia pelo seu povo 40 anos. Terceiro, eles nasceram numa família sacerdotal, e vocês sabem que o sacerdócio, diferente do exercício profético, era hereditário. Se o pai é sacerdote, o filho vai ser sacerdote. Então, eles nasceram numa família sacerdotal, eles cresceram num ambiente sagrado, diríamos hoje que crescer dentro da igreja, lidando a vida toda com o sagrado, com as coisas espirituais, tinham familiaridade com a palavra de Deus, tinham familiaridade com o culto divino, recebiam diariamente pessoas vindo à casa de Deus para adorar. Eles mesmos, capítulo 1, versículo 3, eram sacerdotes do Senhor. Não eram sacerdotes de deuses pagãos. Eles eram sacerdotes do Senhor. Mas ao mesmo tempo, veja comigo em primeiro lugar, eles eram sacerdotes do Senhor, mas absolutamente profanos. Olha comigo capítulo 2, versículo 12. Leia em voz alta comigo esse verso. 2:12, vamos juntos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial pode ser traduzido também por filhos do demônio. Imprestáveis. Gente iníqua, rebelde, blasfema. Meus amados irmãos, aqui está um grande perigo. E não há nada mais perigoso para uma pessoa que frequenta a igreja, que é membro de igreja,
do que chegar a um ponto na vida espiritual em que as coisas de Deus não mexem mais. Acostumou-se de tal maneira com o sagrado que tudo isso é feito no automático. Ou tudo que exercem sem qualquer conexão com a própria vida. Notem que eles, ao longo desse tempo todo, estão exercendo o sacerdócio. Ao mesmo tempo que estão vivendo completamente a revelia da lei de Deus. Convivem com o sagrado, mas não respeitam a Deus, não respeitam a lei de Deus, não respeitam o povo de Deus. Eles lideravam o povo, mas eles eram ímpios. É um grande risco. Segundo lugar, eles eram sacerdotes, mas eles desprezavam o culto divino. Confira comigo o capítulo 2, verso 17. Leia em voz alta comigo, 2,17. Vamos juntos? Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, o que estava acontecendo? As pessoas traziam as suas ofertas, as carnes para serem queimadas, sacrificadas. O princípio de Deus, lá em Levítico 3,16, é que a gordura da carne era do Senhor, tinha que ser queimada no altar. Não podia ser consumida. E diz a Bíblia que esses moços entravam lá no exercício do culto, enfiavam um garfo de 3 dentes na panela, no tacho, na caldeira, e o que eles pegavam, eles levavam para o sacerdote, para eles mesmos, num total desrespeito à lei, aos preceitos de Deus. Quando as pessoas traziam as carnes cruas com a gordura, os seus jagunços, que eles tinham jagunços, dizia, dá essa carne aí para o sacerdote. E o adorador que conhecia a lei, sabia que não podia se consumir essa carne dessa maneira, tinha que queimar a gordura, isso era santo ao Senhor, isso não se negociava. Os jagunços do sacerdote diziam, dá, porque senão nós vamos tomar a força. E desta maneira diz a Escritura, que eles desrespeitam as coisas de Deus, eles desrespeitam o culto divino, eles não se importam com a palavra de Deus. Gente criada dentro da igreja. Terceiro, eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Olha comigo o verso 22, 2:22, por gentileza, toda a igreja comigo. Vamos lá? Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Havia mulheres que serviam lá na congregação. E aqui há 2 possibilidades. Ou esses moços, usando da função de sacerdote, corrompiam essas mulheres para ter relação com elas, o que era um desrespeito a Deus, a eles mesmos, a essas mulheres, aos seus maridos respectivos, ao culto sagrado. Ou poderia ser uma segunda possibilidade, que é pior ainda, que nos cultos pagãos, e eles viviam rodeados de nações pagãs, a sexualidade estava misturada com a religiosidade, e havia umas prostitutas cultuais. E se esse é o caso aqui, significa que o culto a Deus já está rendido ao sincretismo religioso, já sucumbiu à religião pagã ao seu redor, e que Israel está mergulhado, como você vai ver, os 330 anos que precederam, período dos juízes, onde o maior problema de Israel foi que eles se misturaram com os povos pagãos,
perderam a sua identidade de fidelidade a Deus. E quando a religião se corrompe, a nação se corrompe. A Bíblia chama a igreja de sal da terra. Se não tem sal, a corrupção é galopante. É por isso que querer destruir a igreja, ou atacar a igreja, ou frear a igreja, ou criar dificuldades para a igreja de Cristo, é mergulhar a nação no caos. Mas ainda, em quarto lugar, eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. Leia comigo, por favor, capítulo 2, verso 24. Vamos ler juntos. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir povo do Senhor. É muito triste quando aqueles que estão na responsabilidade de ensinar e de ser exemplo para o povo, faz o povo tropeçar. Não parte do povo, todo o povo. Uma liderança completamente corrompida. Eles transgrediam mais do que o próprio povo. E agora preste atenção nisso. Os pecados da liderança são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos demais. Eles não eram neutros. Eles eram a pedra de tropeço. E finalmente, em quinto lugar, eles eram sacerdotes, mas eles não ouviam conselhos nem advertências. Versos 23 a 25. Leia comigo, por favor. 2, 23 a 25, toda a igreja. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? E se você perceber, eles não escutam esse conselho. Eles não ouvem. Chega um ponto em que o coração está duro, os ouvidos estão incircuncisos. E não há qualquer advertência que possa mexer mais com a estrutura emocional e espiritual. É por isso que a Bíblia diz que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Eles estão envergonhando o povo de Deus, sendo motivo de tropeço para o povo de Deus, estão envergonhando a casa de Deus, estão envergonhando o pai ali, estão sendo um transtorno para a sociedade. Mas agora então eu quero olhar, em último lugar, o homem que fracassou no maior de todos os ministérios. Entendamos isso. A mais árdua tarefa e a mais nobre delas para um homem não é se ele vai ser o CEO da sua empresa. Não é se ele vai ser o homem do maior contra-cheque, vai receber o maior salário. Se ele vai acrescentar na sua declaração de imposto de renda todo ano mais um bem, mais uma propriedade, mais um sítio, mais um apartamento, mais uma casa, mais uma ação vitoriosa. Do que adianta juntar tanta coisa e perder a família? Então eu vou lhes dizer por que Eli fracassou como pai. Primeiro, Eli foi um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. Ele era juiz de Israel. Ele era um homem que resolvia as demandas da nação. E ele caiu num argumento equivocado de pensar que o fato de seus filhos estarem crescendo como sacerdotes na casa de Deus, que por si só isso era suficiente para que esses meninos fossem homens maduros na fé. E aqui está, irmãos, um dos grandes riscos da nossa geração. Nós somos a geração ocupada demais, correndo demais, buscando coisas demais. Nós somos a geração que pensa que o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é botá-los numa melhor escola, e eu acho isso maravilhoso.
de prepará-los para fazer o melhor vestibular, para entrar na melhor universidade, para fazer o curso mais cobiçado, para alcançar o máximo de sucesso acadêmico, para encontrar o melhor emprego, para ganhar o melhor salário. E tudo isso é bom em si mesmo. Entretanto, se tudo isso é feito sacrificando o tempo com os filhos, a instrução dos filhos, a criação dos filhos, no temor do Senhor, teremos, ainda que alcancemos tudo isso, fracassado rotundamente. Talvez as nossas gerações pretéritas não tiveram tantos privilégios acadêmicos, nem tiveram alcances econômicos tão robustos. Mas você se lembra que você ficava com seu pai, com a sua mãe, você escutava seu pai e sua mãe, você tinha exemplo de seu pai e sua mãe. E hoje os pais estão ocupados demais para se ocuparem com os filhos? Eu me lembro de um funeral de um jornalista brasileiro, onde ele chorava muito, porque o seu filho de 19 anos tinha morrido de overdose, e ele pedia perdão para o menino uma vez que era tarde, porque o menino estava num caixão, e um rapaz num caixão não consegue mais nem ver as lágrimas do pai, nem se comover com o pedido de perdão do pai, porque cuidou de tanta coisa, correu atrás de tantos sonhos, e não teve tempo para o filho. A pergunta que eu faço a você, pai, e se você que é jovem está pensando que esse sermão não é para você, é para você. Escute bem, adolescentes. Aurélia Agostinho disse que um filho, que você educa um filho 20 anos antes dele nascer. Você educa um filho 20 anos antes dele nascer. O que significa isso? Significa que você que é criança hoje, você que é adolescente hoje, você que é jovem hoje, já está educando seus filhos, ou para o bem ou para o mal. Amanhã eles vão perguntar, e como é que foi a sua vida? E como é que você passou a sua infância? E você era obediente ao seu pai? Você era obediente à sua mãe? Você era um filho obediente? Você era um filho tranquilo? Você respeitava seu pai e sua mãe? Este é o primeiro ponto que eu quero destacar. Segundo lugar, Eli foi um pai omisso. Ele não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro da sua casa. Deus botou placas no caminho de Eli. Deus colocou outdoors no caminho de Eli. Deus colocou telão de LED no caminho do Eli. Ele não viu. E se você ler o contexto, 3 vezes Deus alertou Eli. Primeiro, a advertência veio do público geral, versículos 22 a 24. A nação inteira dizer, o Eli, seus filhos estão comportando mal, Eli. O Eli, seus filhos estão fazendo coisa errada, Eli. O Eli, seus filhos estão desrespeitando a lei. O Eli, seus filhos não respeitam o culto divino. O Eli, seus filhos estão profanando a casa de Deus. O Eli, seus filhos estão adulterando dentro da casa de Deus. O Eli, toma medida, homem. Segundo lugar, vem uma advertência por meio de um profeta anônimo, versos 27 a 34. E Deus lavra a sentença de que o ministério deles iria cessar. O próprio Deus é o autor da sentença e mostra o princípio sobre o qual Deus exerce a autoridade. Aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desonram, eu os desmerecerei. E finalmente, Deus alertou Eli através do menino Samuel. E a situação seria tão grave que Deus disse que iria exterminar a casa de Eli. Não haveria sucessor. O que Eli fez? Fez uma pífia, uma magra, uma pequena, uma insignificante exortação aos meninos. Ele não agiu a ponto da Bíblia afirmar
que ele amava mais aos seus filhos do que a Deus. Meus amados, aqui está um alerta para nós. O perigo de sermos pais omissos. O perigo está aí, os sinais estão aí, mas ninguém toma medida. Ninguém se levanta. Ninguém confronta. Ninguém exorta. Ninguém adverte. Ninguém corrige. Ninguém disciplina. Terceiro, ele era um pai ausente. Segundo, ele era um pai omisso. Terceiro, ele era um pai bonachão. Olha o verso 29 comigo, na parte B. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas de meu povo de Israel. Oh, amados, eu fico impressionado com isso, porque há muitos homens que foram famosos na história bíblica e que fracassaram como pais. Nós poderíamos citar o Eli, nós poderíamos citar Samuel. Samuel foi um homem tão honrado que ele começa o sacerdócio criança, e ele termina o ministério de sacerdote já velho, e ele chama a nação inteira para dar um relatório, e diz para a nação inteira: provem para mim se algum dia eu roubei um cabrito, um cordeiro, 1 centavo dos cofres públicos. E a nação inteira diz para ele: nunca, Eli, você é um homem íntegro, você é um homem honesto, você é um homem confiável. Eu fico imaginando se os nossos políticos de hoje podiam fazer o que ele fez. E a nação inteira diz: você é um homem íntegro. Mas os filhos dele não eram. Não eram. Eu fico olhando Davi, o maior rei de Israel. Um homem que viu a família dele derretendo diante dos seus olhos e nunca agiu. Eu estou começando a escrever, com a graça de Deus, comentário de 1 Reis. Comecei essa semana. E já no capítulo 1, versículo 6, diz que Davi nunca contrariou o seu filho Adonias, menino mimado. E o menino mimado, quando viu que o pai estava doente, no leito de morte, não esperou a transição, sabendo que o filho Salomão seria o herdeiro, ele usurpa o poder e vai acabar morrendo. Você encontra um homem como o rei Ezequias, um homem tão piedoso que a Bíblia diz que nunca houve igual a ele, nunca jamais outro depois dele foi semelhante a ele, mas um homem que teve um filho, e Deus havia dito para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o menino nasce depois do milagre da cura. E quando ele morre, o menino tem 12 anos, Manassés. E vai ser o maior monstro de Israel. O pior rei da história de Judá. É mais fácil ser um herói lá fora do que ser um pai de verdade dentro de casa. Mas em quarto lugar, Eli era um pai ausente, omisso, bonachão, mas em quarto lugar, ele era um pai conivente. Por favor, preste atenção no verso 29, na parte B, porque há algo muito grave que está escrito aqui. Vamos ler de novo? E tu, vamos ler comigo? Parte B do verso 29. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. O que está acontecendo aqui? O que ele está denunciando aqui? Lembra quando os filhos dele exigiam as carnes gordas? Dá para o sacerdote. Não, mas não pode, está escrito lá na lei de Deus que a gordura tem que ser queimada. Dá, senão nós vamos tomar a força.
que acontecia? Levava essa picanha para casa, os meninos preparavam o churrasco. E quem estava lá comendo o churrasco? Junto com os meninos? Papai Eli. Ele era parceiro dos pecados dos filhos. Não só perdeu a autoridade de exortar os meninos, como ele fazia parte dos pecados graves de seus filhos. Ele era conivente. E Deus denuncia isso. Ele aceitou o estilo de vida que os filhos levavam e se tornou parceiro dos pecados de seus filhos. Mas finalmente, Eli foi um pai passivo ao fatalismo. Capítulo 3, verso 18, confira comigo. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, porque ele tinha dito para o menino: olha, conta tudo que Deus falou com você. Não me esconda nada. Aí o menino está dando um relatório. Então Samuel lhe referiu tudo. E o que é tudo? É que Deus iria matar os filhos de Eli. Os filhos de Eli morreriam no mesmo dia. A descendência de Eli seria eliminada. E disse Eli, versículo 18, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Sabe o que eu esperava do Eli agora? Uma outra atitude. Eu esperava de Eli que ele caísse de joelhos, que ele chorasse diante de Deus, que pedisse: Deus, me dá mais uma chance, me dá uma oportunidade. Não faça isso, Senhor. Deixa eu confrontar meus filhos. Eu me arrependo, eu também estou errado, eu também sou parceiro do pecado deles. Me ajude, meu Deus, eu quero me arrepender agora. Meu Deus, poupa a minha casa, poupa os meus filhos, Senhor. Não, ele não fez isso. Ele jogou a toalha, entregou os pontos. Ele aceitou passivamente a decretação da derrota final de Deus na sua vida. Ele não orou, ele não lutou, ele não chorou, ele não jejuou, ele não pediu uma chance para Deus. E eu, em nome de Jesus, quero encorajar você, pai, em nome de Jesus, não desista de ver um milagre de Deus na vida da sua família, de ver Deus restaurando a sua casa, de ver Deus salvando os seus filhos. Não jogue a toalha, em nome de Jesus. E eu quero concluir fazendo breves aplicações, trazendo lições práticas para encerrar. Primeiro, lições práticas: o perigo de cuidar dos outros e não cuidar da própria família. Segundo, o perigo de ser famoso lá fora e não ter autoridade dentro de casa. Terceiro, o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas a ponto de perdermos o temor de Deus. Quarto, o perigo de nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos a ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que honrar ao Senhor. Quinto, o perigo de aceitarmos passivamente a decretação da derrota em nossa família. Sexto, o perigo de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se e não haver mais esperança para a nossa casa. Como é que termina essa história? Capítulo 4, os filisteus, os arqui-inimigos de Israel, declaram guerra contra Israel. E eles vão para o campo de batalha. E 4.000 homens são mortos. Homens de Israel. Um banho de sangue, uma derrota terrível. Os anciãos se reuniram e falaram: bom, essa derrota é porque a Arca da Aliança não está aqui. Símbolo da presença de Deus. Vão trazer a Arca da Aliança. E nós vamos ter uma vitória esplêndida. E trouxeram a Arca da Aliança. Quem trouxe a Arca da Aliança? Os sacerdotes. Que sacerdotes? Hofni e Finéias, filhos de Eli. Quando a arca chegou, foi um estrondo no acampamento, aquele entusiasmo. Agora, símbolos sagrados, irmãos, sem vida de piedade, não, viram amuleto. Amuleto. O que aconteceu? A derrota foi mais amarga,
30.000 homens morreram. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi roubada pelos filisteus. Deus permitiu isso. Como Deus entregou os vasos do templo a Nabucodonosor, Deus entrega a Arca da Aliança nas mãos dos inimigos. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, são mortos. E um mensageiro sai do campo da batalha, à pressa, vai lá a Siló, e diz a Bíblia que Eli está deitado. Melhor, sentado numa cadeira. E diz a Bíblia que ele estava velho e muito pesado. E por que ele estava muito pesado? Porque ele estava comendo as carnes gordurosas que os seus filhos afrontosamente arrancavam do altar de Deus. E quando ele escuta a notícia que 30.000 homens morreram, que os seus 2 filhos morreram, que a Arca da Aliança fora roubada, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. A mulher de Finéias, o sacerdote Finéias, está grávida. E ao tomar o susto da morte de tanta gente, do seu marido, do seu cunhado, do seu sogro à sua frente, ela dá à luz. E ao dar à luz, ela está morrendo. Mas antes de morrer e dar o último suspiro, as parteiras disseram: coragem, mulher, você deu à luz a um menino. E ela não se importou com isso e botou no menino de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória do Senhor. Que nome? Icabode. É triste quando as pessoas só conseguem ver que a glória do Senhor se foi da sua vida, da sua casa, tarde demais. Deus deu tantos sinais para que as pessoas se arrependessem em tempo e fizessem uma revisão da vida e uma correção de rota e taparam os ouvidos à voz de Deus. E agora a sentença foi lavrada. Não tem mais chance. Permita-me perguntar a você nesta noite: a glória de Deus está sobre a sua casa? Ou você está vendo esta glória de Deus se afastando da sua casa? Acorde. Desperte. Levante-se. Lute pela sua família. Chore pela sua família. Jejue pela sua família. Acerte a sua vida com Deus. Porque se você se voltar para o Senhor, diz a Bíblia que Ele é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar. Se você se voltar para o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pode perdoar seus pecados, lavar você com seu sangue e trazer você de volta para um tempo de restauração e de cura. Eu anseio por isso. E eu vou lhe dizer que não tem nenhum tesouro deste mundo que compense você sofrer um golpe na sua casa, na sua família. Qualquer sucesso no mundo tem sabor de cinza se você perder sua família. Você pode perder o mundo inteiro, mas se você tem sua família, você é um homem feliz, você é uma mulher feliz. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.